Bom, pessoal, vamos lá fazer nosso exemplo totalmente do zero, tá certo? A gente vai construir completamente esse exemplo. O exemplo pede para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, os extremos relativos, ponto de inflexão, concavidade da função x ao cubo sobre 3 mais 3x quadrado mais 5x menos 8, sabendo que f de menos 5,4 é igual a f de menos 4,6, que é igual a f de 0,97. E isso tudo é igual a zero. Aí você já deve estar pensando, poxa, está começando a dificultar, né? Não, gente. Quando f tem um determinado valor de x que faz com que y seja zero, é porque aquele valor de x é um zero de função. Então, o valor de x igual a menos 5,4, isso aqui não é um ponto, x e y, é só o x menos 5,4. O valor de x menos 4,6 e o valor de x 0,97 são as raízes dessa função, tá certo? São os zeros dessa função, que a questão já tá dando pra gente, que a gente vai usar na construção do gráfico. Porque a gente vai querer saber onde a função toca o eixo x, né? Então, ela vai tocar o eixo x nesses pontos, tá certo? Então, não tem nada de difícil, não. Para começar a trabalhar intervalos de crescimento e decrescimento extremos relativos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a derivada da função. Então, vamos lá. A nossa função f de x, ela é dada por x ao cubo sobre 3, mais 3x ao quadrado, mais 5x menos 8. Quem vai ser a nossa derivada? F' de x, vamos dizer que esse aqui vai ser nosso primeiro passo, tá bom? Então, a nossa derivada vai ser 3x ao quadrado sobre 3, né? Porque 1 sobre 3 é constante. Então, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado, mais... Vou baixar o expoente, vou ficar com 2 vezes 3, que multiplica x, mais 1, que é o expoente de x, que multiplica 5, vezes x elevado a 0, que é 1, menos 0. Então, f' de x vai ser igual a quem? 3 com 3 eu posso cortar, vou ficar com x quadrado, mais 6x, mais 5. Então, aqui está a nossa derivada primeira. Depois que a gente encontra a derivada primeira, o que é que a gente faz? Tem que encontrar os pontos críticos, né? É o nosso objetivo. Então, o segundo passo, pontos críticos, tá certo? Então, o ponto crítico, a gente encontra igualando f' de x igual a zero, né? Igualando a zero. Mais f' de x é x ao quadrado, mais 6x, mais 5, e a gente iguala a zero. Por Bhaskara, tá certo? Vou colocar aqui porque a gente não vai fazer, eu não vou fazer aqui no vídeo, mas vocês sabem calcular Bhaskara, tá certo? Por Bhaskara, nós temos que os valores que vão zerar essa nossa função serão x igual a menos 5 e x igual a 1. Desculpa, x igual a menos 1. Façam Bhaskara e vocês têm que encontrar esses dois valores. Esse valor x igual a menos 5 é ponto crítico, e esse valor x igual a menos 1 também é ponto crítico, tá certo? Então, para trabalhar crescimento, decrescimento e extremos relativos, a gente já tem o que precisa: derivada primeira e pontos críticos. O que a gente precisa agora, que vai ser o nosso terceiro passo, vai ser encontrar os elementos para trabalhar ponto de inflexão e concavidade, que no caso é a derivada segunda, né? Então, a gente vai procurar a derivada segunda de x. A derivada segunda de x, a gente vai ter que se basear na derivada primeira. Vamos derivar de novo a derivada primeira. Então, quem é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Quem é a derivada de 6x? Mais 6. E a derivada de 5 é 0, a gente não precisa colocar. Então, a gente já encontrou a derivada segunda. O nosso próximo passo vai ser encontrar o ponto de inflexão. E a gente encontra o ponto de inflexão fazendo a derivada segunda igual a 0. Então, é só eu fazer 2x mais 6 igual a 0.
passo 6 para lá, vai ficar 2x igual a menos 6. 2 está multiplicando, passo dividindo. X vai ser igual a menos 6 dividido por 2, x é igual a menos 3. X igual a menos 3 é o nosso ponto de inflexão, tá certo? Então, a gente já tem todos os elementos que precisa para fazer o estudo da nossa função. Então, vamos passar uma reta real só para a gente se orientar com relação aos intervalos, tá certo? Então, meu menor x é menos 5, depois é menos 3, e depois é menos 1. Então, eu estou interessada em saber o que acontece com x antes de menos 5, o que está acontecendo com a minha função quando x assume valores menores que menos 5. Estou interessada em saber o que acontece quando x é igual a menos 5, quando menos 5 é menor que x, que é menor do que menos 3, quando x é igual a menos 3, quando menos 3 é menor que x, que é menor do que menos 1, quando x é igual a menos 1 e quando x é maior do que menos 1. Ou seja, eu já atribuí todos os intervalos que a gente vai usar. A gente vai fazer isso, tá certo? Então, vamos voltar aqui, vamos para a próxima página e vamos colocar esses intervalos. Opa, coloque uma página em branco. Que eu já coloquei aqui num papelzinho milimetrado para a gente poder fazer bem bonitinho, tá certo? Olha, já coloquei nossos intervalos. X menor do que menos 5, x igual a 5, menos 5 menor que x menor que menos 3, x igual a menos 3 menor que x menor do que menos 1, x igual a menos 1 e x maior do que menos 1. Coloquei a coluna da função para ficar mais fácil de visualizar, eu coloquei as próprias funções, tá? Então, coloquei a coluna da função, a coluna da derivada primeira, a coluna da derivada segunda e a nossa conclusão, tá bom? E aqui, nós vamos fazer o nosso gráfico, tá bom? Então, agora a gente vai precisar fazer aqui umas continhas para sair identificando os valores da nossa tabela, tá bom? Então, deixa eu passar essa folha para cá. Vamos lá. Eu quero saber o que é que está acontecendo com a minha função quando os valores de x forem menores do que menos 5. Então, vamos pegar um valor próximo, vamos pegar menos 6. Aqui, na nossa função, só interessa o quê? As imagens, né? Então, lembrados que só interessa a imagem do ponto crítico e a imagem do ponto de inflexão. Então, aqui pra gente não interessa nada. Aqui nesse intervalo também não interessa nada. Neste intervalo também não interessa nada e neste também não. Na coluna da função. Esses intervalos vão interessar pra gente nessas duas colunas aqui. Então, vamos começar a preencher nossa tabela. Eu quero saber a imagem de menos 5. A imagem de menos 5 eu verifico na função, tá certo? Então, ó, vamos fazer aqui. F de menos 5 vai ser igual a menos 5 elevado ao cubo sobre 3 mais 3 vezes 5 ao quadrado mais 5 vezes 5 menos 8, tá certo? Quando a gente fizer todas essas continhas, o que é que vai acontecer pra gente? Você efetuando todas essas continhas, a gente vai ter f de menos 5 igual a menos 125 dividido por 3, mais 3 vezes 25, mais 25 menos 8. Então, f de menos 5 vai ser igual a menos 125 sobre 3, mais 75 mais 25 menos 8. Tá certo? Desculpa, tem um erro, aqui é menos. Então, aqui fica menos 25 e aqui fica menos 25. Pronto, desculpa. F de menos 5 vai ser igual, então, isso aqui eu sei que já dá 50, né? E 50 menos 8 vai me dar 42. Então, eu vou ficar com menos 125 sobre 3 mais 42, tá certo? E aí, vou tirar o MMC. F de menos 5 vai ser igual 3 dividido por 3 é 1, vezes menos 125 é menos 125.
mais aqui embaixo a gente tem 1, né? Então, 3 dividido por 1 é 3, e 3 vezes 42 vai me dar 126. Menos 125 mais 126 tá me dando 1 sobre 3. Então, quando x for igual a menos 5, implica que y é igual a 1/3. Então, vamos colocar aqui na nossa tabela. Quando x for menos 5, y vai ser 1/3, tá certo? Vamos agora analisar x igual a 3 e procurar a imagem dele. Vamos aqui do lado. F de menos 3 vai ser igual a menos 3 elevado ao cubo sobre 3, mais 3 vezes menos 3 elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, eu coloquei 5, mas na realidade era menos 5 ao quadrado, que continua dando 25 positivo, tá certo? Continuando. Mais 5 vezes menos 3, menos 8. Então, efetuando essas continhas, a gente vai ter menos 3 ao cubo é menos 27 sobre 3. Mais 3 vezes menos 3 ao quadrado é 9. Mais com menos é menos. 3 vezes 5 é 15, menos 8, tá bom? Então, f de menos 3 vai ficar igual, aqui vai me dar menos 9, aqui vai me dar mais 27, e aqui eu tenho menos 23, tá bom? Então, f de menos 3 está sendo igual, isso aqui tá me dando 4, né? 4 positivo, 9, menos 9, menos 4 vai me dar menos 5, tá bom? Então, quando x assume o valor menos 3, y assume o valor menos 5. Vamos colocar lá na nossa tabela. Quando x assume o valor menos 3, y vai ser menos 5. É a imagem de x. E o último, para a gente preencher, é x igual a menos 1. Então, vamos preencher aqui embaixo. F de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, menos 8. Então, f de menos 1 vai ser menos 1/3. 3 vezes 1 positivo, porque menos 1 ao quadrado é 1 positivo, então vai me dar mais 3, menos 5, menos 8. F de menos 1, a gente pode fazer já a operação com todos esses elementos. Então, vai ficar menos 1/3. Aqui eu vou ter mais 3 com menos 5 vai me dar menos 2. Menos 2 com menos 8 vai me dar menos 10. E aqui eu posso tirar o MMC. Então, F de menos 1 vai me dar 3 dividido por 3 é 1, vezes menos 1 é menos 1. Aqui é 1. 3 dividido por 1 é 3, vezes menos 10 vai me dar menos 30. Então, isso aqui está me dando menos 31 sobre 3, que é aproximadamente menos 10,3, tá certo? Que vai dar uma dízima periódica. Então, quando x assumiu o valor menos 1, y está assumindo o valor menos 10,3. Então, vamos aqui para nossa tabela. Menos 10,3, tá certo? Pronto, encontramos as imagens. Então, agora a gente vem aqui para a nossa derivada primeira. Na derivada primeira, a gente está querendo encontrar os intervalos onde a função é crescente e decrescente, né? Então, a primeira coisa que a gente está tendo que avaliar são os valores de x menores do que menos 1, então, do que menos 5. Então, se nós viermos aqui na nossa derivada, a gente, por exemplo, se pegar menos 6 e substituir na nossa função menos 6, na nossa derivada primeira, a gente vai ter o quê? F' de menos 6 vai ser igual a quem? A nossa derivada primeira é x², mais 6x mais 5. Então, quando eu colocar aqui, eu vou ficar com quem? Menos 6 ao quadrado, mais 6 vezes menos 6, mais 5. Então, olha só. F' de menos 6 está sendo 36 positivo, menos 36, mais 5. 36 com 36 vai embora, sobra 5. Então, f' de menos 6 é 5.
E 5 é maior do que 0. Então, faz com que a nossa derivada primeira seja positiva. Quando a nossa derivada primeira é positiva, implica em dizer o quê? Que f é crescente. Vou abreviar crescente assim, tá certo? Então, eu sei que f é crescente. E f duas linhas, vou pegar o mesmo menos 6 que está dentro do intervalo e vou aplicar em f duas linhas. Aqui dá para fazer de cabeça, né? Menos 6 vezes 2 vai me dar menos 12. Menos 12 com mais 6 vai me dar menos 6. Então, está me gerando um valor negativo. Se f duas linhas está dando um valor negativo para um intervalo qualquer, isso implica em dizer que a concavidade, eu estou abreviando concavidade, vai ser para baixo. Certo? Na nossa prova, vocês podem usar essa anotação, tá bom? Não tem problema, não. Agora, vamos para o ponto crítico. A gente sabe que menos 5 é ponto crítico. Então, na derivada primeira, eu já sei que ele é ponto crítico. Vamos verificar se ele é um máximo ou um mínimo relativo. Eu pego esse ponto crítico e aplico na derivada segunda. O ponto crítico é menos 5, então vai ficar 2 vezes menos 5 é menos 10. Menos 10 mais 6 vai me dar menos 5. A derivada segunda está dando negativa. Pelo teste da derivada segunda, quando eu aplico o ponto crítico aqui na derivada segunda e deu negativa, isso implica em dizer que nós temos um máximo relativo. Tá certo? Pelo teste da derivada segunda, aplicando o ponto crítico. Então, ele é um máximo relativo. Para o próximo intervalo, eu vou pegar um número entre menos 5 e menos 3, vou pegar menos 4 e aplico na derivada primeira para verificar se a função mudou seu comportamento. Então, vou pegar menos 4, a minha função é x ao quadrado, então, eu vou colocar aqui f' de menos 4, vai dar pra gente menos 4 ao quadrado, mais 6 vezes menos 4, mais 5. Então, f' de menos 4 está sendo 16, menos 24, mais 5. Então, isso com isso vai me dar 21, aqui está me dando menos 24, então está me dando menos 3. Então, f' de menos 4 é menor do que 0. Então, eu venho aqui e coloco a minha função da derivada primeira é negativa. Isso faz com que f seja decrescente, tá certo? Então, f é decrescente. Vou pegar o mesmo menos 4, que faz parte do intervalo, aplico na derivada segunda. 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 8 mais 6 é menos 2, continua sendo negativa. Então, a concavidade vai ser para baixo. E tem que ser, né, pessoal? Porque a gente ainda não chegou no ponto de inflexão. O ponto de inflexão chegou agora, ó. Aqui pra gente não interessa, só interessa aqui. Ponto de inflexão, a gente tem o quê? Mudança de concavidade. A gente tem mudança de concavidade. Então, no próximo intervalo, a concavidade vai ter que mudar de negativa para positiva. Então, vamos lá. De menos 3 a menos 1, a gente pode pegar o menos 2 e vamos ver o que acontece com a nossa função. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo, mais 6 vezes menos 2 é menos 12. Então, 4 com menos 12 vai me dar menos 8. E menos 8 com 5 vai me dar menos 3. Então, continua sendo negativa, tá certo? Aqui é só um risco, pessoal. Aqui não é sinal, não, é só um risco. Continua sendo negativa. Então, isso implica em dizer que f continua sendo decrescente. E tem que ser, porque ainda não chegou no ponto crítico, né? Pra gente saber se mudou o decrescimento. Pegamos o menos 2, aplica na derivada segunda. F duas linhas de menos 2 vai me dar 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 6 passou a ser positiva. Então, realmente, a concavidade que estava para baixo passou a ser positiva. Passou a ficar voltada para cima, tá certo? Quando x é menos 1, então ele é máximo ou mínimo relativo.
tá certo? Então, aqui pra gente não interessa, porque ele é um ponto crítico, né? Desculpa. Ele é um ponto crítico. Interessa pra gente fazer o teste da derivada segunda. Eu vou pegar esse menos 1 e jogo aqui na derivada segunda. 2 vezes menos 1 vai me dar menos 2. Mais 6 vai me dar mais 4. Então, a derivada segunda está sendo positiva. Pelo teste da derivada segunda, quando o ponto crítico é aplicado na derivada segunda e deu positivo, então isso aqui é um mínimo relativo. Tá certo? E para encerrar, a gente vai pegar um valor de x maior do que menos 1, vamos pegar 0, né? Vem aqui e aplica 0. 0, 0, sobra 5. Então, é positiva. Então, f, que era decrescente, passou a crescer. F é crescente. E eu vou pegar o mesmo 0 e aplicar aqui. 2x vezes 2 vezes 0 vai dar 0, vai sobrar só o 6, então aqui é positivo. Então, nós vamos ter concavidade para cima. E tem que ser, porque não tem nenhum ponto de inflexão entre o comportamento anterior e esse, né? Só tem ponto crítico. Então, pessoal, olha, baseado no que nós vimos aqui na nossa tabela, tem hora que essa imagem aqui embaça, né? Pronto. A gente vai pegar o que nós analisamos aqui na tabela e passar aqui para o gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, as imagens. Menos 5 tem imagem com menos um terço positivo, né? Então, aqui vai ser algo mais ou menos por aqui, ó. Considerando que cada quadradinho é uma unidade, tá certo? Então, aqui já tá um terço, ó. O menos 3, ele tem imagem com menos 5. Então, vamos lá. Vamos pontilhar até o menos 5. Tá aqui um ponto. Aqui tem outro ponto. E o menos 1 é que vai ter a imagem lá embaixo, em menos 10,3. Vamos até lá embaixo. Eu coloquei aqui menos 10 e um pouquinho para baixo vai ser o menos 10,3. Tá bom? Pronto. Agora é só a gente traçar a nossa função. Sim, outra coisa. Aonde a nossa função vai trocar o eixo y? Vai trocar o eixo y em x igual a 0, né? 0, 0, 0, menos 8. Então, a nossa função vai tocar em menos 8. Vai tocar aqui. Ela tem que passar por esse ponto. E ela vai passar pelos 3 zeros de função que a questão já deu pra gente, né? A questão nos disse que os nossos zeros de função são quem? Menos 5,4, menos 4,6 e 0,97. Então, menos 5,4 vai estar mais ou menos por aqui, menos 4,6 deve estar mais ou menos por aqui, e 0,97 vai estar próximo de 1. E aí, a gente vem e vai passar a nossa função. Vamos lá. Ela vai vir analisando o que está acontecendo aqui. Antes de menos 5, a função ela vai estar crescendo com concavidade para baixo. Então, ela vai ter que ter esse comportamento aqui, ó. Passa pelo zero da função, chega até menos 5, que é máximo relativo, tá certo? Depois de menos 5, o que é que está acontecendo com ela? Ela passa a decrescer e a concavidade continua para baixo. Passa a decrescer, passa pelo zero da função, vai continuar decrescendo, 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 até chegar em x igual a menos 3 e imagem menos 5. Aqui a concavidade começa a ficar para cima. Gente, a mudança de concavidade é muito sutil aos nossos olhos, tá certo? Então, ó, chega até o ponto crítico de novo, tá bom? Ela veio decrescendo com concavidade para cima, olha, decrescendo com concavidade para cima. Chega no ponto crítico, ela vai voltar a crescer com concavidade para cima. E ela vai ter que passar por y igual a menos 8. E vai continuar crescendo. Crescendo, crescendo até o zero da função. E vai embora. Pronto, passamos o zero da função.
Então, deixa eu apertar um pouco mais o risco aqui. A nossa função tem esse comportamento, olha. Aquela função x ao cubo sobre 3, mais 3x² mais 5x menos 8, vai ter esse gráfico aqui, ó. Que a gente conseguiu desenhar graças à nossa tabela, tá bom? Pronto, ó, só terminando para ficar mais visível aí para vocês. Então, o nosso gráfico vai ter esse comportamento. Aqui a gente não sabe o que acontece mais para frente. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função, baseado na tabela que a gente construiu agora.